Boa noite. Esse trabalho foi realizado por mim e por Lília. Pesquisa sobre dificuldades no ensino da matemática. Utilizamos como ferramenta para fazer essa pesquisa o Google Forms, onde a gente conseguiu coletar 26 respostas e formulá-las de acordo com os gráficos. O objetivo do nosso trabalho, a gente focou nos gráficos, então utilizamos diversos tipos de gráficos e os dados não são dados que a gente possa levar em consideração real, porque a coleta foi muito pequena. O motivo pelo qual escolhemos a temática foi pelo fato de já ter contato com a matemática e ainda assim achar dificuldades ao ensinar, tanto para mim como professora quanto os alunos na compreensão. Então, nos levou a escolher essa temática. A escolha das perguntas partiu da nossa inquietação, coisas que a gente acha relevante entender para que a gente consiga concluir se realmente parte de uma frustração desse professor com o contato na sua formação com a matemática ou com a ausência do contato na toda a sua trajetória. Então, isso deixa com que apareçam várias incógnitas para a gente tentar entender o que acontece, por que o ensino da matemática ainda é rotulado como difícil, como desgastante, como desinteressante. Então, será que o problema está no professor, no método que ele está utilizando, ou vem lá da sua formação continuada, tipo seus processos, tudo que envolve para que ele venha se adequar ao ensino eficiente e com ganhos, né, para o professor quanto para o aluno. Isso foi um pouco da nossa justificativa na escolha das perguntas. A amostra é a estimativa de uma população. Em relação à nossa pesquisa, essa população é de professores e estudantes, sendo 26 ao todo, dividido entre professores com contato com a matemática e estudantes de pedagogia que tenham contato com a matemática ao ensinar e estudantes que não têm esse contato com a matemática. Uma das perguntas do nosso grafo foi como você classifica o ensino da matemática. Então, para essas pessoas entrevistadas, a gente colocou a opção fácil, 7,7%, médio, 65,4%, difícil, 26,9% e muito difícil, ninguém optou por essa alternativa. O gráfico utilizado foi o gráfico de pizza. Para a segunda pergunta, colocamos por que acontece a dificuldade dos alunos no aprendizado da matemática. Então, partimos de algumas questões. Rótulo da disciplina, falta de qualificação profissional para o ensino da matemática, déficit de outras disciplinas com a linguagem portuguesa, como a língua portuguesa, falta de recursos para trabalhar a prática e desinteresse dos alunos. Então, a gente consegue observar duas linhas no gráfico de linhas, onde embaixo, o azul, representa a quantidade das pessoas que responderam essas perguntas. E em cima, o percentual, a porcentagem, o percentual de cada uma dessas respostas. Já na pergunta, qual a maior dificuldade, na sua opinião, no aprendizado da matemática? Optamos pelo histográfico. Então, a gente consegue perceber que é um gráfico de barras, onde tem a representação do azul e do verde, assim como de linhas também mostra. Aqui a gente mostra o percentual e a quantidade de pessoas para cada resposta, tá? Em azul é a quantidade de pessoas e o percentual representando essas 11 pessoas nas primeiras duas colunas, tá? Então, as respostas relacionadas a elas foram relacionar a teoria com a prática, interpretar o enunciado dos exercícios e fazer cálculos / operações. Então, a gente consegue observar aí que relacionar a teoria com a prática se sobressai entre as outras, né? Fica a pergunta em questão. Será que está faltando? O que é que está faltando aí ao ensinar matemática para a gente como professores? Na pergunta, qual dos fatores abaixo você considera o mais importante e necessário para a melhoria do ensino da matemática? Então, atribuímos quatro respostas para essa pergunta, onde o entrevistado deveria optar pela mais importante, considerando o ponto de vista dele. Então, maior inserção, professor/aluno, 38%. Utilização de material didático e outros recursos, 31%. Inserção de mais disciplinas que trabalham matemática durante a graduação, 19%.
Hábitos de leitura e estudo do professor, 12%. Então, uma questão do nosso formulário, eu não quis colocar em forma de gráfico, porque era mais uma reflexão mesmo, e as respostas ficaram assim meio unanimamente para uma única alternativa. A pergunta é a seguinte: você sabia que o Brasil foi promovido à elite da matemática? Nas respostas estavam não sabia, sim, sabia, e não sei nem do que se trata. Então, unanimamente, as pessoas não conhecem e não sabem do que se trata elite da matemática. Essa pergunta foi meio que para trazer em choque, em reflexão, que a matemática dentro da sala de aula acontece de uma forma e a matemática nas universidades, nos campos de pesquisa, no desenvolvimento da população e da sociedade é de forma completamente diferente. E traz também a reflexão que é possível, sim, fazer esse paralelo entre as duas, trazer a qualidade para dentro da sala de aula, trazer as pesquisas dentro da sala de aula, trazer o conhecimento real da matemática do nosso cotidiano, para que esse aluno venha entender e fazer parte do seu próprio processo, assim como a gente vê diversas vezes dentro do curso de pedagogia, trazer ele como protagonista. Então, trazer para que entenda a matemática como processo. Então, tomando as conclusões a partir das representações dos valores de forma de percentual, com as informações contidas no gráfico, que foi o nosso objetivo, trazer diferentes tipos de gráficos para representar as nossas respostas dos nossos entrevistados, sendo ele 8 professores, que têm sim contato com a matemática, 3 estudantes de pedagogia com práticas na matemática, 5 estudantes sem prática de matemática. Então, a partir dessas respostas, conseguimos concluir um pouco sobre a defasagem da matemática, tanto na graduação, assim, para alguns, para a resposta, né, que se sobressai, ter também a inserção entre professor e aluno, ter a troca e fazer com que esse aluno compreenda a necessidade de se entender a matemática do seu ponto de vista, não só prático, mas também fundamental e necessário, porque eu estou estudando aquilo, para que aquilo vai me incentivar, o que é que aquilo conecta à minha vida. Obrigada, e foi isso. A gente tentou utilizar das diversas formas de gráfico para que o nosso trabalho venha atingir o objetivo esperado. É isso.